Olá, meu querido aluno EAD. Como está você? Passou bem desde a última aula com o professor André? Eu espero que sim, pois hoje, na História Bizarra da Humanidade, nós iremos ver a parte 2 de 5 de Pessoas Duras de Matar. Na história de hoje, você irá conferir um homem, um soldado, um super soldado que não é o Capitão América, que participou de alguns conflitos não muito importantes, sendo eles, por exemplo, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E o mais incrível dele ter participado desses conflitos é que ele sobreviveu a todos, muito por pouco. Você vai conferir que esse senhor, o Sir Adrian Paul Carlton de Slane de Yard, exatamente esse nome. Bom, Sir Adrian de Yard nasceu em 5 de maio de 1880. Ele era filho de um belga e uma irlandesa. Bom, ele nasceu em Bruxelas e, ainda muito cedo, perdeu sua mãe, aos 6 anos de idade. Isso fez com que seu pai se mudasse para o Egito, em Cairo. Bom, quando ele se mudou para o Egito, como o pai dele tinha um magistério judicial, ele acabou tendo boas relações com os egípcios. E foi o que ocasionou que ele aprendeu árabe. E guarde muito bem essa informação, ele sabia falar rabibense. O pai de Adrian se tratava de um aristocrata. Aristocrata nada mais é que o sinônimo para burguês safado. E, como todo bom burguês e bom safado, ele se casou novamente. E a madrasta de Adrian mandou ele para um internato, aonde ele estudou por quase todo o resto da sua vida. Nesse internato inglês, Adrian, aos 19 anos, resolveu que iria cabular o resto das suas aulas. Então ele decidiu que não iria fazer faculdade, isso sem dizer para seu pai. E se alistou no exército. Se alistou no exército britânico com um nome falso, o nome de Carlton Trooper. Eu até pediria para o espírito tocar Iron Maiden, The Trooper. Mas, como nós podemos sofrer um direito autoral, que nem aconteceu no primeiro vídeo do professor André de YouTube, eu tô de olho no senhor. Como aconteceu no primeiro vídeo, então nós vamos deixar vocês aqui com um cover de The Trooper em uma ótima competência de flauta doce. Nosso amiguinho Carlos Tropeiro mentiu que tinha seus 25 anos e acabou aí participando pelo exército britânico de 6 grandes conflitos. Mas, como eu já havia dito, os dois maiores foram a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e também a Guerra de Boerês. Já na Primeira Guerra de Adrian, durante a Guerra de Boerês, ele percebeu que não seria nada fácil participar de uma guerra, já que ele acabou sendo ferido por um estilhaço de bala no estômago e também por um tiro na virilha. E a partir daí, ele resolveu que ele tomaria todo tiro em todo lugar possível. Você diz que filmes de ação não são realistas, ou então que o personagem do jogo demora muito para morrer. Você atira nele e ele não morre. Acontece que Adrian deixaria qualquer personagem de Call of Duty, Medal of Honor ou Battlefield no chinelo. Até mesmo qualquer protagonista, como Tom Cruise, teria inveja desse homem. Obviamente, se você é ferido em uma guerra, você é mandado de volta para casa. E Adrian, ao chegar em casa, quase foi ferido novamente por seu pai, que descobriu que ele havia abandonado a faculdade para participar de guerras. Bom, após uma leve discussão, aonde ele ameaçou o próprio filho de morte, ele resolveu deixar que o rapaz continuasse participando do exército. Isso foi um grande erro, ou grande acerto. Carlton volta ao exército e é despachado para combater alguns seguidores de Mad Muhalla, que foi aí a única coisa que serviu o árabe dele, para ele aprender a falar Muhalla. Bom, o Muhalla maluco estava em uma guerra na Somalilândia, aonde Carlton estava indo. Carlton ficou incubado de atacar o forte onde esses seguidores estavam. Pois bem, ele atacou esse forte, sendo ferido novamente numa parte da sua orelha e uma parte de seu rosto. E foi nesse momento em que ele perde seu primeiro olho. Lembrando que esse evento já era a Primeira Guerra Mundial e que ele foi muito parabenizado na Grã-Bretanha, ganhando uma medalha. Olha, você perdeu um olho, toma aqui esse pedaço de plástico para você colocar no seu aventalzinho de soldado. Bom,
Logo após a Primeira Guerra Mundial, Adrian Carlton Paul Ghislaine Dillard, não é assim o nome, é Sir Adrian Paul Carlton Ghislaine Dillard, sobreviveu ao primeiro acidente de avião. Não o primeiro acidente de avião no total do mundo, mas o primeiro acidente de avião dele. Porque ele iria sobreviver também a um segundo acidente de avião. Ainda durante a Primeira Guerra Mundial, Sir Adrian foi despachado para a França num navio para participar de algumas batalhas e algumas guerrinhas que estavam acontecendo lá, já que durante uma guerra grande existem vários pequenos conflitos. E nesses pequenos conflitos ele foi ferido mais 7 vezes. Ele também perdeu uma mão, a mão esquerda, a sua mão direita. Ele acabou tendo uma necrose nesses 3 dedos, pediu para um médico amputá-los e esse médico se recusou. Então, Adrian, como qualquer pessoa sã, resolveu arrancar os seus dedos na dentada. E foi o que ele fez. Ele deixou apenas os 2 dedos que ele usava para atirar. Porque afinal esse filho não morria, mas matava muitas pessoas. Detalhando um pouco mais sobre esses 7 ferimentos que o homem teve. Bom, você já sabe que ele perdeu uma mão e que ele arrancou os dedos da outra. Falta você saber aonde ele foi atingido por balas, sendo um tiro no crânio, um tiro na orelha, um tiro no quadril, um tiro na perna e o último tiro no tornozelo. Ainda bem que ele não era Aquiles. Posterior à Primeira Guerra Mundial, Sir Adrian pôde aproveitar um pouco uns dias de paz, o que para ele significava muito tédio. Mas isso mudou no dia em que os nazistas resolveram invadir a Polônia. Sir Adrian teve que fugir às pressas com um convoio de carros, não é convoio, uma caravana. Nessa caravana, que foi atacada e tiveram uma esposa de não sei quem assassinado, Adrian conseguiu sobreviver. Chegou à Romênia, porém, como ele não era muito bem amiguinho dos romênios, ele teve que usar um passaporte falso para fugir de avião do país. No mesmo dia em que o primeiro-ministro da Romênia foi assassinado. O primeiro-ministro é equivalente ao presidente. Você pode imaginar os problemas que aconteceram na Romênia quando esse homem foi assassinado. E Adrian se safou no último instante. Aos 61 anos de idade, Sir Adrian Paul ainda comandava as tropas para o exército britânico. Durante os seus 61 anos, Hitler resolveu que iria invadir a Iugoslávia. Bom, durante a invasão da Iugoslávia, a Iugoslávia solicitou para o exército britânico auxílio. E o exército britânico mandou um avião Sir Adrian. Porém, Sir Adrian, diferente de Michael Malloy, que você conferiu aqui no primeiro quadro de Pessoas Duro de Matar, não eram amigos que queriam matar ele, mas sim a própria natureza. Bom, veja só que coisa. O avião resolveu dar pane. Os 2 motores do avião falharam e esse avião caiu a 1 milha da costa. Para você que não sabe medidas americanas, eu te digo que é 1 milha. O avião caiu a 1,6 quilômetros de distância da costa italiana. Adrian nadou até essa costa. Um senhor de 61 anos, nadando no gelado mar italiano até a costa. E ele conseguiu chegar. E quando ele chegou, ele foi capturado pelos soldados italianos. Muita boa sorte ele tinha também, pelo visto. Bom, o que você faz quando você é capturado num campo de prisioneiros? Você foge. E foi exatamente o que Adrian fez. Cavou um túnel e fugiu. E foi capturado 8 dias depois, porque encontraram ele numa praça, vestido como um plebeu italiano. E falaram ainda pra ele, olha só que legal, você fez um ótimo disfarce. Ia ser muito difícil de não te reconhecer com esse tapa-olho, sem uma mão e sem 3 dedos faltando na outra. Depois desse incidente na Itália, Sir Adrian foi deportado para a Grã-Bretanha novamente. E na Grã-Bretanha, depois que a guerra acabou, ele acabou vivendo ali pacificamente, sem nenhum problema com armas novamente, tiros, granadas e outros ferimentos ocasionados pela guerra. E também não caiu de mais nenhum avião. Sir Adrian Carlton era um homem um pouco restrito, um pouco, vamos dizer ali, discreto. Quando questionado sobre a guerra, suas palavras foram, francamente, eu gostei da guerra. Bom, após a aposentadoria, a morte ainda queria levar esse homem para o pós-vida, para se tornar um undead. Torne-se um undead você também. Bom, ele estava descendo as escadas de sua casa, quando escorregou num tapete de coco e quebrou algumas vértebras. Levaram esse homem às pressas para o hospital, já que ele se encontrava desmaiado. E no hospital,
os médicos removeram diversos estilhaços de aço do corpo do homem. Eram tanto estilhaço que algumas lendas dizem que tinha mais que 1 quilo. Eu acho duvidoso, porém existem as lendas. Sir Adrian ainda viveu para ver sua esposa morrer e casar de novo. Se mudou para a Irlanda para viver confortavelmente com sua segunda esposa até os 83 anos de idade, quando ele morreu de causas naturais. Algumas pessoas acreditam que ele tenha morrido durante o sono, porque afinal a morte não tinha mais coragens de tentar atacar esse homem enquanto ele estava acordado. Também vale lembrar que a sua filha mais nova morreu em 2006, aos 102 anos de idade. Se você quer saber mais sobre a história de Adrian, você pode ler o livro Happy Odyssey, tradução para o português, Odisseia Contente, que você vai saber mais, afinal minha aula se trata somente de um resumo. E se você encontrou qualquer erro na nossa história, qualquer erro na minha aula, comente aí embaixo que a gente corrige no outro vídeo. Um grande abraço do Undeads Club, não deixe de se esquecer, não deixe de se inscrever! Não deixe de se inscrever, de curtir, de ativar o sininho e de compartilhar nas redes sociais. Vocês repararam que eu estou de jaleco novo?